Agora, então, nós vamos ver a justiça, um dos valores essenciais da doutrina social da Igreja. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido, segundo uma certa equidade. E complicou. O que é equidade? Equidade quer dizer uma distribuição que procure levar a todos alguma coisa. Então, como que a gente pode dar a cada um o que lhe é devido, segundo uma certa equidade? Dentro da família, os dois gêmeos, Joãozinho e Josézinho. O Joãozinho tacou fogo no rabo do gato. O Josézinho fez o dever de casa. Então, o que é devido ao Joãozinho que tacou fogo no rabo do gato? A gente tacar fogo no rabo dele. Dar uns tapinhas no traseiro dele para ele aprender a não fazer maldade com o pobre do animalzinho que não faz mal nenhum. O Zezinho fez o dever de casa. O que é devido ao Zezinho? Que bom que você fez o dever de casa. Não é para dar um prêmio para ele porque ele fez o dever de casa. Ele cumpriu o dever dele. E a gente deve sim manifestar satisfação por as coisas estarem andando em ordem. Ele está cumprindo o dever dele, mas não é para dar um prêmio para ele. A justiça, então, ela é uma coisa que a gente deve sempre ter como valor, porque ela nos leva a dar a cada um, ela nos obriga a dar a cada um aquilo que lhe é devido, não mais e nem menos do que lhe é devido. Eu não poderia bater palmas para o Zezinho por ele ter feito o dever de casa. Você vai ganhar um presente que você fez o dever de casa. Por quê? Porque eu estaria dando mais do que é devido a ele. Do mesmo jeito, eu não poderia tacar fogo no Joãozinho, porque ele tacou fogo no rabo do gato, porque ele é muito mais do que o gato. E eu estaria dando a ele menos bem e mais dor do que a dor que lhe seria devida pela dor que ele causou. Então a justiça é algo que se deve sempre buscar. Reparem que justiça não tem nada a ver com o judiciário, tá? Inclusive o judiciário do Brasil não é exatamente um lugar onde se faça muita justiça. Né? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, ainda que talvez fosse valioso para os advogados presentes ou assistindo em DVD, mas infelizmente o nosso sistema judiciário, ele muitas vezes não faz justiça. Por exemplo, se a gente tem uma causa pequena, né, uma briga de vizinhos, aí isso vai para o juizado criminal especial. Qual a primeira coisa que vai acontecer? O juiz vai oferecer uma transação penal em que os dois vizinhos pagam umas cestas básicas ou coisa que o valha e aquilo morre ali. Isso é justiça? Não. Porque não está sendo dado a cada um o que lhe é devido. Tem equidade de mais e justiça de menos ali. Né? Aí, não aceitaram a transação penal porque não levaram um advogado que disse a melhor coisa. O que vai acontecer? Vai ser proposto um sursis processual que vai ficar alguns anos tendo que bater ponto lá e pagar uma cesta básica, não sei o que, e não vai ser punido. Aliás, diga-se de passagem, isso acontece também em casos de furto, tá? Estou pegando uma briga de vizinho, mas isso acontece também no caso de furto, que é muito pior. Né? E isso é justiça? Não, isso não é justiça. Mas um bom advogado, o que ele vai dizer para o sujeito que foi furtado? Paga, cara, paga porque você vai estar se livrando de uma dor de cabeça gigantesca. Por isso, quando a gente fala de justiça, nós não estamos, em hipótese alguma, falando do judiciário brasileiro. A minha última experiência com o judiciário brasileiro, eu saí do tribunal, não tive como evitar. Eu olhei para a bandeira do Brasil e me vieram aos lábios as palavras de Castro Alves. Né? Auriverde pendão da esperança, que a brisa do Brasil beija e balança. Antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha.
né? E é isso que está acontecendo. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a gente, no Brasil, não pode contar com o sistema judiciário para que seja feita justiça. Ah, mas isso nos dá o direito de dar uma surra no assaltante? Não. Mas isso nos dá o dever de, como diz o Código Penal, qualquer um do povo pode e a autoridade policial deve prender em flagrante. Ou seja, fazer a nossa parte. A gente pode e deve fazer a nossa parte, procurar da nossa parte, sem violar a lei, procurar da nossa parte, garantir, por exemplo, que um sujeito que não presta, por mais que a lei diga que os 50 furtos que ele cometeu não contam mais, porque num ele fez a transação penal, no outro ele fez não sei o quê, no outro ele teve a pena suspensa, no outro ele passou 2 horas na cadeia e não sei o quê, ou seja, trata-se de um vagabundo e se livra solto de tudo quanto é barbaridade que faz e sai gargalhando da delegacia. Mas se eu posso, pelo menos, garantir que esse sujeito não vai ser empregado por um amigo meu, eu tenho a obrigação de fazer isso. Tá? Eu não tenho o direito de dar uma surra nele. Ainda que, se ele tiver entrado na minha casa, às vezes pode até acontecer, infelizmente, na hora de prendê-lo em flagrante, ele ter tropeçado, ter caído, mas eu não devo violar a lei. Eu devo procurar agir dentro da lei, mas procurar agir em função da justiça. E do mesmo modo, uma pessoa que faz coisas boas e que não é premiada por essas coisas boas, eu devo ajudar a reconhecer esses atos meritórios dela. Né? Eu devo tratar essa pessoa bem. Eu devo procurar homenageá-la. Eu devo procurar mostrar o exemplo que ela é. Por quê? Porque é dar a cada um, a justiça é dar a cada um aquilo que ele merece, aquilo que é devido a ele. Alguém que faz coisas boas, ele merece coisas boas. Ele merece ter o seu mérito reconhecido. Né? É até uma coisa, nós vamos ver isso mais a fundo, mas a doutrina da igreja nos ensina que há 4 crimes que bradam aos céus por vingança. E eles são a sodomia, né? Está na moda hoje em dia, um dos crimes que bradam aos céus por vingança, o assassinato de inocentes, inclusive o aborto, oprimir o pobre, especialmente o órfão e a viúva, e negar a um trabalhador a sua justa paga. Nós vamos ver isso quando nós falarmos do trabalho, né, que é uma coisa muito importante na doutrina social da igreja, os direitos do trabalho, etc. e tal. Nós vamos ver isso amanhã de manhã. Mas negar a um trabalhador a sua justa paga é negar aquilo que lhe é devido. É um atentado contra a justiça. É uma injustiça tremenda. A gente deve dar à pessoa aquilo que o trabalho dela vale. Né? Por isso que é uma coisa problemática essa questão de um salário mínimo e ao mesmo tempo de tetos salariais, etc. Né? Às vezes o trabalho do cara merece um valeu aí, de tão ruim que é. Às vezes o trabalho do cara merece muito mais do que ele recebe. A sua justa paga. Quer dizer, aquela paga que é devida a ele, isso é uma questão de justiça. Do mesmo modo, oprimir o pobre, especialmente o órfão e a viúva, né, que é o terceiro desses crimes que bradam aos céus por vingança. Oprimir o pobre é o que? Você negar a ele aquilo que lhe é devido, até pela própria dignidade humana. E por que especialmente o órfão e a viúva? Simples. Porque uma pobre senhora sozinha, ou uma criança sozinha, tem muito menos capacidade de exigir, demandar algo, do que um homem forte que diz, cadê o meu aí? É muito mais fácil para um picareta, para um ladrão, tomar a coisa de uma velhinha ou de uma criança, do que de um homem que dá um bufetão nele.
Então, a opressão dos menores dentre nós, dos mais fracos dentre nós, daqueles que mais dependem do nosso auxílio, ela é um crime quebrado aos céus por vingança. Resultado, a gente deve procurar fazer o contrário, ajudar o pobre, especialmente o órfão e a viúva. E na nossa sociedade atual está cheio de viúva de marido vivo, órfão de pai vivo, não é verdade? A gente tem a obrigação de tentar ajudar. A gente tem a obrigação de tentar dar a eles aquilo que lhes é devido para que eles consigam receber aquilo. Do mesmo modo, nós temos nas relações sociais com a sociedade como um todo, quer dizer, a gente andando na rua, faz parte disso, inclusive fazem parte disso medidas básicas de etiqueta, como eu agradecer ao garçom que me trouxe a cerveja, como eu dar uma gorjetazinha para ele, porque ele fez um bom serviço, aquele devido a ele. Ou até negar essa gorjeta se ele se comportou de maneira desastrosa. Ou de dar um conselho para a pessoa que precisa de um conselho. Isso é um dos atos de misericórdia espiritual. Né? A justiça, ela é um valor que nós temos sempre que procurar fazer com que guie as nossas ações. Nós devemos sempre agir justamente, julgar retamente, procurar ao máximo fazer com que o que vem de nós seja adequado àquele que recebe. E isso, se nós fazemos, isso se torna um hábito, mais facilmente vai se tornar um hábito na nossa família. E se tornando um hábito na nossa família, mais facilmente vai se tornar um hábito na nossa vizinhança, na nossa paróquia. Né? Nós cuidarmos de agir de maneira justa. Nós darmos o exemplo de agir de maneira justa. Por exemplo, mais uma vez, eu não estou querendo me gabar de rigorosamente nada. Eu estou dando um exemplo porque é uma coisa que eu vivia, então eu acho que eu devo mostrar isso para que vocês possam aplicar isso da maneira que vocês acharem melhor. Eu trabalhei durante muitos anos para uma universidade, que é uma instituição antiga, cujo dono é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que tem sonhos altos e bonitos e procura levá-los adiante. Essa universidade sofreu um desfalque, infelizmente. Uma pessoa de confiança do dono desviou um dinheiro absurdo, ele só foi desconfiar quando ele viu o cara chegando de BMW no estacionamento. E, resultado, na hora em que a universidade, já indo mal das pernas, por contenção de despesas, teve que me tirar o meu cargo, me demitir, eu chego lá e descubro que eles deixaram de depositar sei lá quantas dezenas de milhares de FGTS ao longo dos anos. O que eu fiz? Nada. Eu não movi processo nenhum. Eu não fiz nada. Por quê? Porque na hora que eu estava desempregado, eu consegui um emprego, fazendo o que eu gosto, trabalhando com a pessoa que eu admiro, que foi vitimada por uma pessoa em quem ele depositava sua confiança. Eu vou ajudar a desmontar uma instituição centenária de ensino, cujo dono trabalha em prol da sabedoria. É um homem, assim, interessantíssimo, uma pessoa brilhante que age e faz das tripas coração para trazer os melhores conferencistas, organizar palestras, organizar coisas. Eu vou ajudar a fechar isso, cobrando sei lá quantas dezenas de milhares de reais de FGTS, Deus me livre. Ele não merece isso. Ele não merece isso. Eu não poderia fazer isso. Eu iria me sentir mal se eu fizesse isso. Seria uma injustiça. Foi cometida uma injustiça contra mim quando eu não recebi o FGTS, que foi uma das coisas que me haviam sido prometidas tacitamente quando a minha carteira foi assinada.
sim, uma injustiça foi cometida contra mim, mas é muito melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Essa injustiça não foi cometida contra mim por maldade. Eles simplesmente não tinham dinheiro para pagar. Eu vou corresponder à injustiça com outra injustiça? Deus me livre. Eu quero agir de maneira justa. Então eu não cobrei nada, não entrei na justiça, não fiz nada. Ah, teria sido muito bom ter recebido esse dinheiro? Teria. Se ao invés de ser essa universidade fosse uma firma picareta qualquer, eu ia cobrar. Tem gente que me deu calote que até hoje, quando eu vejo, sei lá quantos anos depois já caducou, eu sempre digo, você está me devendo hoje em dia, pelos meus cálculos, chegou a tanto. Por quê? Porque isso lhes é devido, foi picaretagem. Agora, eu iria fazer isso com aquela pessoa que me beneficiou, na hora que eu estava precisando de um trabalho, eu ganhei um trabalho que lhe dava, fazia a coisa que eu gosto, temas fascinantes. De jeito nenhum, Deus me livre. Seria um ato de injustiça. Quer dizer, vocês verem que às vezes a gente agir com justiça pode ser doloroso. Porque a gente está falando aqui, gente, é da gente agir. A gente não está falando da gente cobrar, da gente botar a culpa no outro. A gente está falando da gente agir com justiça, da gente dar a cada um o que lhe é devido. Né? Essa virtude da justiça, esse valor da doutrina social da igreja, que é a justiça, se nós procuramos fazer com que ele oriente os nossos atos, se todos os empregados dessa universidade que foram dispensados por contenção de despesas tivessem agido de maneira justa, talvez ela conseguisse voltar muito melhor, e aí, quem sabe, até eles conseguiriam pagar isso mais tarde, né? Conseguisse dar a volta e pagar mais tarde. Se esse exemplo tivesse se difundido. Agora, um outro exemplo contrário. Eu dava aula numa escola, e a escola foi pifando financeiramente. Então, no supletivo, chegou uma hora que era eu e mais outro professor. Eu estava dando aula de história, geografia, português, tudo quanto é humanas eu estava dando aula, porque os outros professores foram todos saindo. O dono da escola tinha uma importadora, em que a gente podia abrir uma conta e pagar descontando do salário da gente, que estava ficando cada vez mais atrasado. Eu teria o direito, não fiz de bobo, mas eu teria perfeitamente o direito de ter ido lá e pego tudo que ele me devia em bicicletas e aparelhos de som para eu botar para vender. Por exemplo, eu teria esse direito. Ele ia ter um prejuízo grande porque aqueles eram objetos que ele já tinha pago, beleza. Mas ele tinha o dever de me pagar. Depois eu descobri que ele era um picareta mesmo, que abria a escola e fechava no estado inteiro. Mas seria justo da minha parte, teria sido justo, eu chegar lá e pegar, fazer a conta, meia dúzia de bicicletas, 8 aparelhos de som, dar o que ele está me devendo, porque a quantidade de hora-aula que eu estou fazendo aqui é um absurdo. Estou com o salário atrasado. Teria sido justo? Teria. Entenderam? Quer dizer, a justiça, o que a gente deve fazer não é procurar forçar o sujeito a pagar o meu salário. Não quero saber de bicicleta, não, quero meu dinheiro vivo. É a gente agir justamente. Ele está negando a um trabalhador a sua justa paga, é justo que ele fique sem aquelas coisas que ele iria vender ali. Por quê? Porque ele investiu na loja o dinheiro que ele deveria ter investido na escola, deu um passo maior do que as pernas, movido por desonestidade. Teria sido justo eu pegar aquelas bicicletas e aparelhos de som. Desde que eu não ultrapassasse o valor, inclusive ele estaria saindo muito bem, porque eu pegaria pelo preço de venda, não pelo preço pelo qual ele comprou. Né? Ele ainda teria uma margem de lucro em cima do salário do professor. Mas teria sido justo. Eu teria recebido aquilo que me é devido. Se eu pudesse até pegar um pequeno percentual a mais por eu ter o trabalho de vender aquela porcariada depois. Teria sido ainda justo. Agora, a justiça é uma coisa que a gente deve pensar em dar, não em receber. Mais vale sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Não é para a gente se vingar das injustiças.
É para a gente procurar agir de maneira justa. Porque se eu ajo de maneira justa, aos poucos a minha família vai agir de maneira justa, e se a minha família age de maneira justa, a minha vizinhança, a minha paróquia, a minha diocese. E assim, aos poucos, a gente consegue melhorar um pouquinho o mundo em que viverão os nossos filhos e os nossos netos. E se não, pelo menos do inferno a gente escapa, já é alguma coisa. Né? Então, esse valor da doutrina social da igreja, que é a justiça, é um valor absolutamente fundamental quando nós formos medir as nossas ações, pensar nas nossas ações. Eu estou sendo justo? Cada um está recebendo de mim aquilo que lhe é merecido? Sendo também misericordioso, claro. Mas não é questão de procurar vingança, a vingança a Deus pertence. Mas é uma questão de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Eu estou sendo justo nos meus atos, nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus juízos, nas minhas suspeitas. Eu estou sendo justo? Se a gente pensa assim, a gente consegue se tornar uma pessoa melhor e com isso a gente faz a nossa parte, o nosso dever em fazer da sociedade uma sociedade melhor.